Olá, queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz. Espero que você esteja bem, especialmente nesses dias onde você deve ter descansado, você deve ter gastado um tempo para refletir, para orar, certamente não imitando os costumes desse mundo, onde as manifestações de alegria, as buscas por preenchimento, sejam eles quais forem, estão em alta. Ainda estão, apesar de que, teoricamente, esta festa acabou hoje, mas demora um pouquinho mais para acabar. Mas, diferentemente, nós podemos gastar esse tempo refletindo, gastar este tempo sossegado, gastar esse tempo descansando. E isso é muito, muito apropriado. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Levítico, no capítulo 18. E é muito interessante o direcionamento que Deus faz para o povo através de Moisés, mais ou menos nesse contexto, quando ele diz assim, a partir do versículo 1 de Levítico 18: O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha como ele começa. Diga aos israelitas, eu sou o vosso Senhor, o Senhor vosso Deus. E aí no versículo 3 ele diz: Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos, segundo as suas leis, segundo os seus mandamentos, as suas regras, não é? E o versículo 4 diz: Obedecereis aos meus preceitos e guardareis os meus estatutos para andardes neles. Não andareis segundo os seus estatutos. Eu sou o Senhor vosso Deus. É muito forte isto. Quando Deus, já sabendo do ímpeto do povo em se amoldar às coisas do aqui e agora, se amoldar aos costumes desse sistema de mundo, poderia estar, como depois realmente aconteceu, ele se amoldou mesmo e pagou um alto preço por isso. Mas é muito interessante essa expressão de comando de Deus. Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, e nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos. Ao contrário, esse ao contrário eu que estou colocando, é como se ele estivesse se preparando para dizer o que ele vai dizer no versículo 4 e no versículo 5. Obedecereis os meus preceitos e guardareis os meus estatutos para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos, novamente, usando estatutos agora, novamente, e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles, viverá se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Muito apropriado aos nossos tempos, onde, quem sabe, muitos crentes em Cristo Jesus, entendendo não ser problema nenhum estar se alegrando um pouco, quando o próprio Deus é o Deus que nos alegra, que é o único capaz de nos alegrar, é o único capaz de nos completar. Portanto, faço bem eu, faz bem você, que reserve esse tempo para coisas muito mais úteis. Reserve esse tempo para oração, reserve esse tempo para reflexão, reserve esse tempo para o descanso. E, sem dúvida nenhuma, recebendo o bônus disso, e não recebendo o ônus disto.
mas recebendo o bônus disso, porque nós recebemos o presente de Deus, que é a alegria e que é a paz. Nós estamos muito felizes por sermos de Jesus e podermos entender e encontrar nas Escrituras Sagradas direcionamento seguro para as nossas vidas. Tempo de arrependimento também. Tempo em que nós olhamos para dentro de nós mesmos. Senhor, naquilo em que eu estou tentando, buscando ou aprovando a me amoldar a esse mundo, me perdoe. Daqui a pouquinho a Janete vai dizer para nós algumas expressões, não é? Algumas expressões do verdadeiro arrependimento. E eu quero já colocar aqui para você isso. O verdadeiro arrependimento é expresso em ações. Dentre outras formas, é evidente. Mas é deixando e se afastando daquilo em que nos afastou de Deus, é que nós mostramos o verdadeiro arrependimento. Mas a Janete vai dizer um pouquinho mais sobre nós daqui a pouco. Nós vamos orar agora, logo depois vamos ouvir um louvor. Em oração, queridos, estejamos fazendo isto. E que o Senhor nos abençoe nesta quarta-feira, que para nós não é quarta-feira de cinza, para nós é quarta-feira de culto ao Senhor, para nós é o culto da quarta. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por estar diante do Senhor, com alegria, com satisfação, com realização. Estamos mais descansados, alguns de nós menos descansados, porque quem sabe trabalharam nesses dias, nessa segunda, nessa terça. Mas nós te agradecemos, ó Deus, pelo que significa para nós este dia em que o mundo se envolve com alegrias espúrias, com alegrias que daqui a pouco se tornarão em muita tristeza. Este doce que num primeiro momento vem na boca, ao engolir acaba sendo como que pedrinhas de areia, ou como ter sentido fel na boca, sem dúvida nenhuma, porque a única alegria que tem longevidade é a alegria que vem do Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão, por este tempo de oração e por este tempo de descanso do teu povo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez por sua glória.
salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber, e vive está para receber, e vive está para receber nosso louvor da sua glória, da sua glória, da sua glória, da sua glória. Irmãos, nós vamos agora para um tempo de oração, tá bom? Se você tem algum motivo aí de oração, ore junto comigo e nós vamos orar neste momento por aqueles que estão necessitados. Temos aí uma lista enorme de pessoas precisando das nossas orações, que estão doentes, enfermas, algumas estão hospitalizadas, algumas irmãos e irmãs aí passando por muitas lutas, diversas lutas, e nós vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos e apresentar aí diante do Senhor as suas necessidades também enquanto eu oro, tá bom? Oremos. Pai de amor, Deus querido, nós neste momento, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos irmãos, clamar diante do Senhor por todos aqueles, Pai, que enviaram seus pedidos de oração no nosso grupo de WhatsApp, por aqueles, Senhor, que estão passando por lutas, por dificuldades, Senhor, na área da saúde, na área familiar, na área financeira, profissional. Senhor, são tantas necessidades, são tantas pessoas, Senhor, que nos pedem, que nos enviam seus pedidos de oração. E neste momento, Pai, nós apresentamos cada uma daquelas vidas diante da presença do Senhor. Que o Senhor, Pai, estenda as tuas mãos sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão, Senhor, passando por lutas financeiras, estão passando por lutas na família, com desarmonia no lar, com problemas de dívidas, ó Pai, pessoas com problemas de depressão. Ó Deus querido, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós clamamos o teu favor, nós clamamos, Senhor, o teu socorro, o teu alívio, Pai. Vai de encontro, ó Deus, vai de encontro à vida dos meus irmãos, vai de encontro à tua igreja, abençoa teu povo, Pai amado. Dá a tua paz, dá a tua alegria, dá a saúde, restaura o vigor, a força, a paz, Senhor, no lar, a harmonia no lar. Dá, Senhor, a mente sã, livra, Pai, da angústia, livra o coração do desespero, da aflição, Deus, da amargura. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelos nossos irmãos, nós colocamos como igreja diante do Senhor, nesta noite de meditação da Tua Palavra, nesta noite, ó Deus, de clamor diante da Tua presença. Abençoa cada um que neste momento ora comigo, estenda as Tuas mãos, ser misericordioso com cada uma dessas vidas, atende o clamor do teu povo, Pai, fala em cada coração, ministra a tua paz, ministra a tua presença, a unção do teu Espírito, a cura que emana do teu ser, Senhor, em cada lar, em cada família, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela nossa liderança, nós oramos pelos nossos pastores, colocamos diante da presença do Senhor o pastor Manuel, o pastor Fernando, o pastor Moisés, colocamos diante da presença do Senhor os seus filhos, os seus familiares, as suas esposas, ó Pai, e juntamente com eles nós oramos também por toda a liderança da Igreja Batista Vida Nova, que o Senhor abençoe o teu povo, Pai, que o Senhor dê sabedoria aos seus filhos, renove as suas forças, Pai, renova, Senhor, dá um novo coração para servir com alegria, com coragem, ó Deus, com determinação, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. E abençoe também, Senhor, o teu povo, Pai, espalhado pela face da terra, a tua igreja neste mundo, nos quatro cantos desta terra. Estenda as tuas mãos sobre o teu povo e ordena a tua paz, a tua santa e poderosa presença. Em nome de Jesus Cristo nós oramos
e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos refletir agora um pouquinho na palavra do Senhor. E eu quero trazer uma pequena reflexão devocional que tem tudo a ver com o dia de hoje. Hoje é considerado quarta-feira de cinzas. E a quarta-feira de cinzas é um tempo que marca o início da quaresma. Seria aí o primeiro dia da quaresma. E a quarta-feira de cinzas ela é celebrada principalmente pelos cristãos católicos no dia de hoje, onde eles celebram ali uma missa, né, e que tem ali o sinal da cruz na testa com cinza. Enfim, eu não quero tratar das questões que envolvem, né, a origem desse ritual, a origem desse sacramento, mas eu quero falar a respeito do sentido que a quarta-feira de cinzas deve ter na nossa vida, de nós cristãos, né? Então, é considerado quarta-feira de cinzas porque estamos exatamente a 40 dias da Páscoa, do domingo de Páscoa. Isso sem contar os domingos. Então, se você for pegar o calendário, você vai ver que faltam exatamente 40 dias para a Páscoa, que é o chamado tempo da quaresma. Então, a quarta-feira de cinza é o primeiro dia da quaresma. Então, nunca vai existir uma segunda-feira de cinza, uma quinta-feira de cinza, uma terça-feira de cinza. Sempre será quarta-feira de cinza, porque antecede 40 dias aí para a quaresma, né? E quando a gente fala a respeito da palavra cinzas, né, que é a igreja, principalmente a igreja cristã católica, ela utiliza esse ritual de passar cinza em formato de cruz na testa dos seus fiéis. É importante para quem conhece a palavra do Senhor, é importante para nós cristãos refletirmos, né, e termos a consciência do que esse dia representa para o cristianismo numa perspectiva bíblica, daquilo que a palavra de Deus fala. Então, a quaresma, né, embora a Bíblia não fala a respeito de quarta-feira de cinzas, não aprova, nem menciona, nem proíbe o ato de passar cinza na testa, né, esse ritual, essa cerimônia que a Igreja Católica celebra, e também não proíbe, nem fala a respeito, muito menos a palavra quaresma também não existe na Bíblia. Quando nós olhamos na perspectiva bíblica e nós vamos para os livros da Bíblia, para os versículos da palavra de Deus que fala a respeito de cinza, nós vamos ver ali que o povo judeu, né, que no Antigo Testamento nós vamos ver vários relatos de pessoas que usavam essa prática de se cobrir de cinza. E não só de cobrir de cinza, mas de rasgar as suas vestes, de se vestir de pano de saco e se cobrir de cinza. Então, esse era um hábito que envolvia a cultura do povo judeu daquela época, não só do povo judeu, mas de algumas nações também, nos tempos bíblicos lá do Antigo Testamento. E a gente vai ver aí Jacó rasgando as suas vestes em protesto e se cobrindo de cinza, protestando em lamento pela perda do seu filho José. Nós vamos ver aí inúmeros situações envolvendo este ato de se cobrir com cinzas, de se vestir com cinzas. E sempre quando alguém fazia isso, uma nação, um povo, fazia isso por alguns motivos. Primeiro deles, às vezes por luto, por simbolizar luto, por simbolizar arrependimento, que é o que eu vou falar hoje a respeito disso, para simbolizar que estavam entristecidos, que estavam sofrendo, que estavam abatidos. Ou seja, não era simplesmente um ritual. E na nossa cultura,
não é comum, isso não faz parte da nossa cultura. Né? A gente não vê ninguém por aí rasgando as vestes, vestindo saco, se cobrindo de cinza. Né? Mas esse simbolismo, ele tem algo muito importante para nos ensinar, porque ele fala a respeito de arrependimento, fala a respeito de uma vida totalmente transformada. Então, qual a reflexão que eu quero trazer hoje, fazendo esse link aí com a quarta-feira de cinza? Será que esse é o arrependimento que Deus espera? Será que é isso que Deus espera do seu povo, da sua igreja, que nós simplesmente chegamos na quarta-feira e que a gente vai fazer ali um ritual, né? Que a gente vai ali colocar uma cinza na testa e isso vai simbolizar que eu estou perdoado, de que a minha vida está sendo transformada? É sobre isso que eu quero meditar, né? Embora a Bíblia não mencione a quarta-feira de cinza, ela registra esses relatos dessas pessoas que faziam isso no Antigo Testamento. Né? E nós temos aí lá em Samuel, nós temos esses relatos lá em Esther, quando Mordecai fica sabendo que havia um complô para destruir o povo judeu, ele rasga suas vestes, ele se cobre de cinza e ele se põe de pano de saco e ele proclama um jejum, oração. Então, sempre que a gente ouve falar a respeito de rasgar as vestes e se vestir de pano de saco e se cobrir de cinza, a gente vai ver essas coisas caminhando junto: arrependimento, lamento, tristeza, luto, né? Em necessidade de estar diante de Deus e buscar diante de Deus uma colocação que Deus veja o quanto quebrantado, o quanto arrependido aquela pessoa está. Então era neste contexto, que não tem nada a ver com a nossa cultura hoje, que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos hoje, né? Não tem nada a ver. Então a tradição moderna hoje, que a Igreja Católica ainda pratica, não vou entrar nesse mérito da origem, quando surgiu, o que aconteceu, né? Mas que a tradição moderna católica hoje, de esfregar uma cruz na testa de uma pessoa, supostamente, né, vai identificá-la com Cristo. Será que isso acontece? É assim mesmo? É só eu pegar uma cinza e passar na minha testa e eu estou me identificando com Cristo? Isso significa que eu vou ser transformado, que haverá algo acontecerá na minha vida? Então é sobre isso que eu quero falar. Né? Então, será que o cristão ele deve ou não observar a quarta-feira de cinza? Né? Como a Bíblia em nenhum lugar proíbe, nem fala explicitamente, ou condena, né, ou ordena tal prática, será que o cristão deve fazer ou não? Os cristãos têm a liberdade, é claro, de decidir em oração se observam ou não a quarta-feira de cinza. Mas se ele tomar a decisão de observar, ele deve fazer isso segundo os padrões bíblicos, segundo aquilo que a Bíblia ordena, que são evidências de que de fato eu me arrependi e que de fato algo está acontecendo no meu interior que está fazendo com que eu busque essa transformação. Quando nós olhamos lá para a igreja primitiva, a gente não vai ver essa questão da quaresma, da quarta-feira de cinza. O que a gente tem de relatos a respeito da igreja primitiva fazendo algo em relação a isso, era apenas o preparo para a Páscoa, que durava 2 a 3 dias, que era de 2 a 3 dias de jejum e oração. Por isso nosso Senhor, né, Jesus Cristo, quando ele celebra ali a última ceia, que ele está ali se preparando para a Páscoa com seus discípulos. Essa é a preparação da Páscoa que nós conhecemos. Não apenas 40 dias sem comer carne, né? Ou pegar apenas a quarta-feira e eu participar de uma celebração cultica e ali eu receber cinza na testa. Não, tá? Então, quer um cristão observe ou não a quarta-feira de cinza ou a quaresma, né? É importante ele fazer isso por uma perspectiva bíblica. Jesus nos advertiu, né, quanto contra fazermos um show quando nós
jejuamos, quando nós oramos, o que ele fala? Quando vocês jejuarem e orarem, tranquem no quarto, né? Fechem a porta, lavem o rosto. Totalmente ao contrário, né? Do que se fazia naquela época, que rasgava as vestes, se cobria de cinza, para todos, e todos faziam, irmãos, reis, autoridades, né? Você imagina um rei, né? Nós vemos aí no caso de Ezequias, o próprio rei Davi rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza. Nós vemos aí profetas, Daniel, Jeremias, todos eles tendo essa atitude. Então, antes da gente fazer isso, Jesus nos ensinou ao contrário, que nós deveríamos, quando nós jejuamos e oramos, nós não deveríamos nos mostrar contristados, né, como fazem os hipócritas, porque Jesus passa a associar aquela atitude dos fariseus e dos saduceus ali, dos grupos religiosos que tinha naquela época, como hipocrisia. Porque às vezes eles faziam isso, rasgavam as suas vestes, eles se cobriam de pano de saco e cinza, mas aquilo era só exterior. Então será que é isso hoje? Como que é hoje? Como que a gente pode agir? Como que a gente pode, diante de uma quarta-feira que é considerado quarta-feira de cinzas, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Né? É muito bom a gente se arrepender, né? Porque a proposta da quarta-feira de cinza é se abnegar, é abandonar hábitos pecaminosos, né? É se abster de coisas pecaminosas. Então, é muito bom se arrepender de atividades pecaminosas, mas isso é algo que os cristãos devem fazer todos os dias da sua vida, não apenas durante a quaresma ou durante um dia. Viver em santidade, viver em arrependimento é um mandamento para todos os dias. É um hábito diário, não é apenas para a Páscoa, não é apenas no período da quaresma. Não é comer carne ou não comer carne é o que vai determinar se a minha espiritualidade é real e verdadeira, se o meu arrependimento é verdadeiro diante do Senhor. Não é isso. Então, é bom identificar-se claramente como cristãos. É muito bom a gente se identificar. Mas, novamente, eu repito, né? Essa deve ser uma identificação cotidiana. Cotidiana. É muito bom a gente lembrar que nenhum ritual, nenhuma cerimônia, nada pode endireitar o coração do homem em relação a Deus, a não ser Jesus Cristo, a não ser o próprio Senhor, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. É bem conhecida a história do dia em que o rei Davi, passeando ali pelo palácio real, né? Eu vou contar aqui a história de Davi. Você encontra essa história que eu vou falar um pouquinho aqui para ilustrar o que eu quero dizer, lá no capítulo 11 de 2 a Samuel. Eu não vou ler porque é bem extenso. E o Salmo 51 e o Salmo 32 é a oração de arrependimento que Davi faz por causa do pecado dele. E nós conhecemos a história do rei Davi passeando ali no terraço da sua casa, quando ele viu uma mulher, Betseba, tomando banho, né? E assim deu início a uma série de tragédias na sua vida a partir daí. Então essa mulher, ela era Betseba, esposa de Urias, o heteu, que na ocasião estava no campo de batalha, em defesa do império do próprio Davi. E a gente sabe ali o que Davi tramou, né, irmãos? A gente sabe, Davi bancando espertinho, né? Mandou chamar aquela mulher, dormiu com ela, engravidou ela, ou seja, arrumou um problema, né? E para encobrir o seu pecado, porque foi isso que ele fez, ele encobriu o seu pecado, ele manda chamar o marido dela, Urias, para voltar para casa e desfrutar da sua mulher. Então, agindo assim, Davi tinha a esperança que Uzias se deitasse com aquela mulher, né, com a sua mulher, e aí ela poderia dizer e falar que aquele filho era dele. E não aconteceu assim. Então, Urias não se sentiu no direito de desfrutar de um momento ali de prazer, enquanto seus companheiros estavam em guerra. Então, aconteceu que, em desespero, Davi ordenou que Urias fosse enviado à linha de frente no combate, e lá fosse abandonado sem proteção nenhuma dos demais soldados para morrer. E foi isso que aconteceu. Então a estratégia de Davi funcionou, irmãos, e ele foi morto.
E isso foi um pecado terrível diante do Senhor. Então, a essa altura, Davi já era culpado de violar metade dos 10 mandamentos, né? Não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quanta coisa errada ele fez. Ele havia cobiçado, matado, cometido adultério, roubado a mulher de outro homem e ainda levantado falso testemunho. Ou seja, tudo isso acabou deixando marcas profundas na vida de Davi. E o Salmo 32, eu não vou ler, né, mas você pode ler em casa, ele descreve como Davi se sentiu depois do pecado e antes da confissão. Porque ele havia guardado aquilo no coração dele até ele ser confrontado pelo profeta Natan. Então ele decidiu guardar esse segredo, o segredo disso tudo, e aguentar, né, firme a parada. Mas parecia que sua força estava sumindo, os seus ossos se esfarelavam, né? É isso que ele fala lá no Salmo, que ele estava sendo esmagado. Então ele concluiu o quê? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E se você ler lá no capítulo 11 de 2 Samuel, quando ele é confrontado depois ali, no capítulo 12, pelo profeta Natan, a ficha dele cai do que ele estava fazendo. Então o que ele faz? Ele se arrepende e depois ele se veste de saco, se cobre de cinza, fica em jejum, não come nada, mesmo ele sendo um rei, em sinal de arrependimento, porque ele se arrependeu de fato do que ele havia feito, né? Então ele diz no seu interior: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Está lá no Salmo 32, 5. E o Salmo 51 é o registro da confissão de Davi perante o Senhor. E deixar de confessar a Deus os nossos pecados resulta em graves consequências físicas, emocionais, espirituais. Então não adianta esquecer os pecados, aquilo que a gente faz contra Deus, e passar uma cinza na testa que está tudo certo. Não é por aí. Então Davi sentia que seus ossos fossem explodir, sentia que suas forças estavam sendo ali sugadas do corpo nos dias em que ele se recusava de confessar o pecado. Lá no Salmo 32 ele fala sobre isso. Então quando eles caem em si, ele diz, né? Ele chega em algumas conclusões. E lá no Salmo 51 ele vai dizer o seguinte, leia aí comigo. Ele vai dizer o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Salmo 51, o versículo 4. Fazer mal ao próximo é pecado, mas muito mais pecado, mais é uma afronta ao amor de Deus e à sua santidade. E Davi estava profundamente triste por ter pecado contra Deus, porque ele fala: contra ti pequei. Pequei contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos. Ele sabia que tinha feito mal para Urias, que ele tinha feito mal para uma mulher, que ele havia destruído uma família, mas ele estava terrivelmente contristado, os seus ossos estavam sendo esmagados, porque maior afronta foi contra Deus, porque ele era rei ungido, porque ele era um servo de Deus, então ele estava triste. Muito maior afronta. Davi estava profundamente triste por ter pecado contra Deus. Não era só peso na consciência, era uma tristeza moral e espiritual. Então o maior ofendido da história de Davi com Betseba era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Então ele relata lá no Salmo 32, 5, que eu aconselho você ler o Salmo 32 e o Salmo 51. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tomou a decisão de não mais esconder os seus pecados de Deus. Ele confessou, viu que a atitude em não confessar estava errada. Então, queridos, quarta-feira de cinza simboliza para nós dia de arrependimento. Quarta-feira de cinzas quer dizer que nós devemos confessar os nossos pecados, que nós devemos nos arrepender, que se não houver da minha parte uma consciência de que eu peco contra Deus, contra o Criador dos céus e da terra, não adianta eu me vestir de cinzas,
não adianta eu rasgar as minhas vestes. Aliás, Joel, capítulo 2, vai falar, no versículo 1 ali até o 4, vai falar: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, confessai os vossos pecados. E se não houver no meu coração essa convicção de que o que Deus deseja de mim não é somente um ritual, não é somente uma prática, não é somente uma celebração, não é algo interno, mas é algo interno do meu coração, de nada adianta. Então essa é a reflexão de hoje, que ao exemplo de Davi, que pecou e que reconheceu o seu pecado, se cobriu de cinza, jejuou e orou e se arrependeu e suportou as consequências, porque as consequências do pecado de Davi vieram e foram fortes. E foram fortes, mas ele confessou. E enquanto ele não confessou esse pecado, ele se sentiu esmagado. Então, se eu não me sinto como Davi diante dos pecados que eu cometo contra um Deus que é grande e santo, de que me adianta me cobrir de cinza, me vestir de saco? De que adianta? Então, queridos, não é apenas um ritual, não é apenas um feriado qualquer. É um momento de reflexão, é um momento de buscar purificação, é um momento de se arrepender de verdade. E as marcas de um arrependimento verdadeiro, ela acontece assim, ela traz marcas. O arrependimento verdadeiro não é peso na consciência. Arrependimento verdadeiro não é achar que eu vou fazer um ritual e que aquilo vai substituir a justificação, o perdão de Deus na minha vida. O perdão de Deus acontece através do arrependimento. Se perdoarmos, né, se confessarmos os nossos pecados, aliás, 1 João 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não é apenas uma celebração, um feriado, uma cinza, mas é realmente um arrependimento genuíno e verdadeiro. É que vai contar, que é de fato o que o cristão deve observar na sua vida. É isso que tem peso, é isso que tem relevância no mundo espiritual. É como está o meu interior. Não é apenas um ritual. Não é apenas um ritual. Então, Davi reconhece que ele pecou contra Deus, ele reconhece que ele precisa confessar os seus pecados e ele reconhece a sua natureza humana. Quando ele fala também lá no Salmo 51, depois de falar que pequei contra ti, ele reconhece a sua carnalidade. No Salmo 51, 5, ele vai falar o seguinte, né? Que eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Se eu não tenho a consciência de que eu sou pecador, de que adianta eu não comer carne na quaresma? De que adianta eu deixar de comer carne e eu botar cinza na testa? De que adianta se eu não reconhecer a minha condição de pecador, de que preciso da graça e da misericórdia de Deus? E queridos, a nossa natureza humana. A nossa natureza humana. Davi apelou para o fato de ser pecador e falho desde a sua concepção. E nós somos assim, todos nós somos iguais. E essas conclusões são principais, são princípios, e elas são fundamentais, são princípios universais que continuam valendo para nós hoje. Por isso que eu falo para vocês, queridos, que a quarta-feira de cinza, ela deve ser observada pela perspectiva bíblica. E pela perspectiva bíblica, o que importa é você saber que você peca contra Deus, mesmo se você peca contra teu próximo, quem é mais ofendido é Deus, é o Senhor, e que eu sou falho, que eu preciso confessar os meus pecados diante do Senhor. Não adianta eu encobrir, como Davi queria encobrir com cinza, tenho que confessar. E que eu preciso reconhecer a minha natureza humana, de que eu sou falho, de que eu sou pecador, porque esses são princípios universais que valem para hoje. Então, conclusão, né? Infelizmente, o pecado continua a permear a humanidade. Pode parecer meio estúpido, né? Mas insistimos em fazer coisas do nosso jeito. Então, vamos lá, nos cobrir de cinza e tá tudo certo.
depois de pular o carnaval, né? Depois de festejar a carne, aqui no Brasil a gente se veste de cinza e tá tudo bem, a gente não come carne, tá tudo bem, tá tudo certo, ó, estamos salvos. Não é assim que funciona, não é assim. Cristo não morreu em vão naquela cruz, né? Não é dessa forma. Apesar das lições mais que suficiente do passado, olhando para a Bíblia, tenha cometido, né, a atual geração, tanto quanto a infidelidade conjugal, no caso de Davi, temos a tendência de racionalizar, né? E a tentar justificar essas condutas. Que ainda que Deus tenha condenado a promiscuidade na escritura, com os termos mais duros possíveis, nós queremos justificar. E muitos, infelizmente, vão achar que botar uma cinza na testa vai torná-los puros, santos, aptos, herdeiros da glória celestial, justificados e livres da ira vindoura de Deus. Não é assim, certo? Então, queridos, o pecado de Davi, ele era muito grave, assim como o meu, assim como o nosso, né? Mas o arrependimento fazia parte da sua vida. Então, quarta-feira de cinzas é dia de se arrepender, não somente quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, não só na quarta-feira de cinza. Mas hoje eu trago essa mensagem, essa reflexão, para que a gente possa refletir e pedir a Deus que nos ajude a viver quarta-feiras de cinza todos os dias, que todos os dias sejam dias de cinza. Aliás, quarta-feira de cinza significa isso, dia de cinzas, dia de arrependimento. E Yom Kippur, que hoje, até hoje, os judeus têm o dia do arrependimento deles, que é o Yom Kippur. Então, Yom Kippur, querido, quarta-feira de cinza, é todos os dias, é todos os dias. Todos os dias. Então, que Deus nos ajude. Deixemos de lado essa tendência de racionalizar e entender que nós precisamos nos arrepender todos os dias. O pecado de Davi, ele era grave, mas Deus, ele fazia parte, né? Mas fazia parte da vida de Davi. Davi, ele pecou, mas o arrependimento fazia parte da vida dele. E o seu amor e temor por Deus trouxe a ele o quê? O perdão, a restauração espiritual, moral, né? Embora tenha sofrido terríveis consequências, porque se você conhece a história de Davi, você vai saber que ele sofreu terríveis consequências do seu pecado, mas ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, mesmo diante de tantas falhas. E um segredo para nós, e eu quero concluir aqui, que as pessoas segundo o coração de Deus não são santas, não estão imunes de errar, de pecar, de falhar, não. Sem pecado nenhum, não, de jeito nenhum. São pessoas, mas são pessoas que se arrependem, que confessam e abandonam o erro. Amém? Então essa é a vontade de Deus para nós, nesse período, né, chamado aí de quaresma, não só esse período chamado de quaresma, e nessa quarta-feira, que é dita quarta-feira de cinza, mas todos os dias são dias de cinza, todos os dias são dias de reflexão, de autoanálise, todos os dias são dias em que nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com essa palavra do Senhor no teu coração e que Deus possa te abençoar. E nós vamos logo em seguida para um tempo de oração. Pai Celestial, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe, Senhor, os nossos pecados, principalmente aqueles que estão diante de nós todos os dias, dos quais nós não conseguimos nos libertar, nos livrar. Nos dê força, Senhor, para vencer a tentação, para vencer o mal. E nos ajuda, Senhor, a todos os dias nos lavar no sangue precioso do Teu Filho Jesus. E a todos os dias lançar sobre a cruz de Cristo os nossos erros, os nossos pecados, a fim de encontrarmos perdão, misericórdia e graça da parte do Senhor, Pai. Muito obrigado por este dia. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe.
Muito bem, queridos. Com essa palavra de oração da Janete, nós nos despedimos. Espero que você tenha um término de quarta-feira muito abençoado e um descanso muito abençoado para esta quinta-feira, novamente com as nossas rotinas diárias. Domingo próximo, nosso culto ao Senhor, não se esqueçam. Não estarei com os irmãos, estarei em viagem para o aniversário do Tiago, meu filho, ali em Porto Velho, mas logo no começo da semana estaremos juntos novamente. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos.